O que você faria se descobrisse que todos os ensinamentos financeiros que seguiu durante sua vida estavam fundamentalmente incompletos? Imagine que existe um princípio milenar, um segredo de prosperidade tão poderoso que foi deliberadamente omitido dos livros de finanças modernos. Hoje, vou revelar o que descobri após perder tudo o que tinha e encontrar nas páginas mais antigas de textos sagrados o código que transformou não apenas minha relação com o dinheiro, mas com toda a minha existência. 3 anos atrás, eu estava sentado no chão vazio do que um dia havia sido minha sala de estar. Os móveis tinham sido levados pelos credores. Minha conta bancária mostrava um saldo negativo que parecia zombar de mim. Do lado de fora, a placa de foreclosure anunciava para toda a vizinhança meu fracasso completo. 15 anos de trabalho árduo, diplomas emoldurados nas paredes, certificados, de investimentos e uma carreira no mercado financeiro. Tudo havia desmoronado em apenas 6 meses. Naquela noite, sozinho no escuro, fiz algo que não fazia desde criança. Orei. Não foi uma oração elegante ou bem estruturada. Foi o grito desesperado de um homem que havia confiado em todas as regras certas do sucesso financeiro, apenas para descobrir que elas eram insuficientes. Por quê? Eu perguntava repetidamente, minhas lágrimas molhando o carpete barato. Segui todos os princípios. Diversifiquei, fiz networking, trabalhei incansavelmente. O que eu perdi? O que aconteceu nas semanas seguintes parece, ainda hoje, algo difícil de explicar sem soar místico ou fantasioso. Fui acolhido por um velho amigo Thomas que eu havia perdido contato por anos. Thomas tinha uma pequena biblioteca em sua casa. Livros antigos herdados de seu avô, um estudioso de textos religiosos comparados. Você passou a vida inteira estudando como ganhar dinheiro, ele me disse, mas nunca estudou a verdadeira natureza do dinheiro. Foi naquele pequeno quarto de hóspedes, cercado por livros empoeirados com mais de 100 anos, que comecei a jornada que transformaria completamente minha compreensão sobre riqueza. Não era mais sobre técnicas de investimento ou estratégias de mercado. Era algo muito mais profundo e antigo. A primeira revelação veio de um texto cabalístico pouco conhecido. Nele, encontrei uma passagem intrigante. A moeda tem 2 faces não para mostrar seu valor, mas para lembrar seu portador de sua natureza dual. Ela é tanto um recipiente quanto um canal. Aquelas palavras ficaram martelando em minha mente por dias. O dinheiro como um recipiente e um canal. O que isso significava? Mergulhei mais fundo. Textos budistas falavam sobre dana, a prática da generosidade, não como um ato moral, mas como um princípio econômico espiritual. Manuscritos cristãos primitivos detalhavam como as primeiras comunidades praticavam um modelo financeiro que contradiz tudo o que o capitalismo moderno nos ensinou. Escritos hindus elaboravam sobre Artha, a busca pela prosperidade material, como um dos 4 objetivos legítimos da vida, quando em equilíbrio correto. Lentamente, um padrão começou a emergir. Em todas essas tradições, separadas por milhares de quilômetros e séculos, existia um princípio unificador sobre dinheiro, que havia sido gradualmente removido de nossa compreensão moderna. O princípio do fluxo circular. Em um caderno velho, comecei a traçar conexões. Na tradição judaica, a mitzvah de tzedakah, caridade, não era vista como um ato de bondade, mas como justiça econômica e um imperativo espiritual. Os textos sufis islâmicos descreviam o dinheiro como água, estagnada, apodrece, em movimento, purifica e dá vida. Os ensinamentos de Confúcio destacavam como a prosperidade verdadeira só existe quando circula através de relacionamentos corretos. Percebi que havia sido treinado, como tantos de nós, a ver o dinheiro primariamente como algo a ser acumulado, protegido, entesourado. Mas todos esses textos antigos apontavam para uma verdade diferente. O dinheiro, por design espiritual, existe para circular. Sua função não é ser um fim em si mesmo,
mas um meio de troca de valor, um veículo para manifestação material de princípios espirituais. Foi o Bhagavad Gita que forneceu a peça final do quebra-cabeça para mim. Krishna diz a Arjuna: é melhor cumprir o próprio dever imperfeitamente do que executar perfeitamente o dever de outro. Ao fazer o trabalho prescrito para sua própria natureza, não se incorre em pecado. A prosperidade verdadeira, percebi, não vinha de seguir fórmulas genéricas de sucesso financeiro, mas de alinhar meus investimentos com meu propósito mais profundo, meu Dharma. Essa foi a primeira grande revelação. Enquanto eu havia tentado fazer dinheiro de todas as maneiras possíveis, seguindo qualquer oportunidade lucrativa, nunca havia questionado se aqueles investimentos estavam alinhados com quem eu realmente era e o que eu estava destinado a criar no mundo. Thomas notou a mudança em mim. Você encontrou algo nos livros? Ele perguntou uma noite. Expliquei minhas descobertas, este princípio do fluxo circular e o alinhamento com o propósito. Ele sorriu. Há mais, disse ele, abrindo uma caixa de madeira que guardava sob sua cama. Isto pertenceu ao meu avô. Era um diário velho, com páginas amareladas e uma caligrafia elegante, mas desbotada. Thomas explicou que seu avô havia sido um homem de negócios bem-sucedido durante a Grande Depressão. Um dos poucos que não apenas sobreviveu financeiramente, mas prosperou. O diário documentava como as leis espirituais do dinheiro, lia-se, na primeira página, operam independentemente das leis econômicas dos homens, assim como a lei da gravidade opera independentemente das leis de trânsito. Ignore-as por sua conta e risco. Nas páginas que seguiam, o avô de Thomas havia documentado meticulosamente suas observações sobre o que ele chamava de as 7 leis espirituais da prosperidade. Cada uma delas contradizia diretamente o que eu havia aprendido nas escolas de negócios e nos livros de finanças modernos. A segunda grande revelação veio quando testei esses princípios. Comecei pequeno, não tinha escolha. Afinal, estava praticamente falido. Com os poucos dólares que conseguia, implementei o princípio do primeiro fruto. Antes de usar o dinheiro para qualquer outra coisa, direcionava uma porção para causas alinhadas com meus valores mais profundos. Parecia contrariar toda a lógica financeira. Como poderia doar quando mal tinha para mim? Mas algo extraordinário começou a acontecer. Oportunidades surgiram, não da maneira que eu esperava, ofertas de emprego lucrativas ou investimentos de alto retorno, mas algo diferente. Pessoas começaram a me procurar para ajudá-las a entender suas próprias finanças de uma perspectiva mais significativa e alinhada com seus valores. Eu não tinha cartão de visitas, site ou credenciais impressionantes para mostrar, apenas conhecimento recém-descoberto e uma paixão genuína. Comecei a realizar pequenos workshops na biblioteca local. A princípio, apenas 5 pessoas apareciam. Depois 10. Depois 20. Um participante me ofereceu um pequeno espaço em seu prédio comercial. Outro me ajudou a desenvolver um currículo estruturado. Em 6 meses, eu havia desenvolvido um programa de orientação financeira espiritual que combinava princípios antigos com aplicações práticas modernas. A terceira revelação veio quando comecei a implementar o princípio do investimento alinhado. Em vez de buscar apenas o maior retorno financeiro possível, comecei a direcionar recursos para empresas e iniciativas que estavam alinhadas com meus valores essenciais e com o que eu acreditava ser meu propósito nesta vida. Novamente, isso parecia violar tudo o que havia aprendido sobre maximização de retorno e otimização de portfólio. Mas ocorreu algo notável. À medida que meus investimentos se alinhavam com meu propósito mais profundo, eu me sentia mais energizado, mais criativo, mais conectado com meu trabalho. O estresse diminuiu, a clareza aumentou e, paradoxalmente, os retornos financeiros começaram a crescer. Não era magia ou manifestação mística. Era algo muito mais tangível.
Quando investi em áreas que realmente me importavam, naturalmente prestei mais atenção, fiz pesquisas mais profundas, estabeleci conexões mais significativas e tomei decisões mais acertadas. Meus investimentos prosperaram porque estavam alinhados com quem eu realmente era. Em um retiro espiritual, alguns meses depois, tive um encontro que mudaria tudo novamente. Um senhor idoso, investidor bilionário que havia se retirado do mundo dos negócios para viver em simplicidade, compartilhou comigo algo que jamais esquecerei. Os verdadeiros mestres do dinheiro, ele disse, entendem que existem 3 níveis de prosperidade. O primeiro é a prosperidade material, ter recursos suficientes para suas necessidades. O segundo é a prosperidade criativa, usar seus recursos para manifestar seus dons únicos no mundo. Mas o terceiro, que poucos alcançam, é a prosperidade transcendente, quando seus recursos se tornam ferramentas para cumprir um propósito maior que você mesmo. Ele me contou como havia construído um império financeiro, seguindo princípios convencionais apenas para perder quase tudo em uma crise de mercado. Foi apenas quando redescobriu estas mesmas verdades espirituais sobre dinheiro que sua prosperidade verdadeira se estabeleceu, não apenas em termos financeiros, mas em significado, impacto e paz interior. O maior segredo, ele sussurrou, que os gurus financeiros modernos nunca revelam é que o dinheiro é uma energia que amplifica quem você já é. Se você está desconectado de seu propósito, o dinheiro magnificará essa desconexão. Se está alinhado com seu propósito, o dinheiro se tornará uma força multiplicadora para esse alinhamento. Saí daquele retiro com uma clareza que nunca havia experimentado antes. Nos 3 anos seguintes, desenvolvi um método que integrava esses princípios espirituais com práticas financeiras contemporâneas. Documentei tudo meticulosamente, testei em minha própria vida e compartilhei com centenas de clientes. Os resultados foram transformadores. Pessoas que haviam lutado por décadas com dívidas encontraram caminhos para a liberdade financeira. Empresários que estavam à beira da falência revitalizaram seus negócios. Investidores desiludidos redescobriram propósito e significado em suas estratégias financeiras. Não era sobre alguns truques ou hacks para ganhar dinheiro rápido. Era sobre uma reconexão fundamental com a verdadeira natureza do dinheiro, como uma ferramenta espiritual para a manifestação de propósito. Um sábio judeu do século XII, Maimônides, elaborou 8 níveis de caridade, onde o mais elevado não é dar dinheiro, mas criar as condições para que outros se tornem autossuficientes. O profeta Muhammad ensinou que a mão superior, que dá, é melhor que a mão inferior, que recebe. O rei Salomão, considerado o homem mais rico e sábio de seu tempo, declarou que o generoso prosperará. Quem refresca os outros será refrescado. O que todas essas tradições apontam é para uma abordagem radicalmente diferente ao investimento e às finanças. Uma onde o retorno mais valioso não é medido apenas em porcentagem de lucro, mas em alinhamento entre seus recursos e seu propósito mais profundo. Há 2 anos, publiquei minha metodologia em um pequeno livro autopublicado, sem orçamento de marketing, sem campanha promocional elaborada, apenas compartilhando com quem demonstrava interesse genuíno. O livro se espalhou organicamente, passando de pessoa para pessoa como um segredo bem guardado. Até hoje, recebo mensagens de leitores ao redor do mundo, compartilhando como esses princípios antigos, mais esquecidos, transformaram suas vidas financeiras. O que aprendi através dessa jornada, da falência total à prosperidade integral, é que existe um conjunto de princípios eternos sobre dinheiro e prosperidade que transcende culturas, religiões e épocas. Princípios que foram sistematicamente removidos de nossa educação financeira moderna, talvez porque desafiam fundamentalmente o paradigma consumista que sustenta nossa economia atual. O segredo mais profundo que descobri não é uma fórmula para ficar rico rapidamente
ou uma estratégia de investimento infalível. É uma verdade muito mais simples e poderosa. A prosperidade verdadeira não é um destino, mas um alinhamento. É o que acontece quando seus recursos fluem em harmonia com seu propósito mais autêntico. A pergunta que deixo para você não é: como posso ganhar mais dinheiro? Mas sim: que mundo você está financiando com seus recursos? Seus investimentos refletem quem você realmente é. O fluxo do seu dinheiro está alinhado com o propósito da sua alma? Se este vídeo tocou algo profundo em você, talvez não seja coincidência. Talvez seja um chamado para reconciliar sua vida financeira com sua vida espiritual. Duas dimensões que nunca deveriam ter sido separadas. Compartilhe nos comentários uma revelação ou insight que este vídeo tenha despertado em você. E lembre-se, o dinheiro em si mesmo não é nem bom nem mal. É simplesmente uma amplificação de quem você já é. Se você está pronto para realinhar suas finanças com seu propósito mais profundo, este é apenas o começo de uma jornada que pode transformar não apenas sua carteira de investimentos, mas sua vida inteira.